Pode dar um oi para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que a gente já se cumprimentou, mas não, Deus te abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, talvez muitos aqui não estejam familiarizados comigo, mas meu nome é Felipe, não Felipe Breda, Felipe Bittencourt. Eu sou casado com a Mari, nós somos pais do Pedrinho de apenas 2 anos. E eu, juntamente com a Mari, nós temos pastoreado jovens aqui dessa igreja. Então, se você já veio em algum culto de sábado, que nós temos todo sábado aqui, você provavelmente já nos viu aqui. E juntamente com o pastor Guilherme e a G, a gente tem conduzido a juventude dessa igreja. E nós temos muito a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito através das nossas vidas, para alcançar esses jovens e adolescentes. Se você é algum pai de adolescente, algum pai de jovem, né, você deve ouvir pelo menos eles comentando, né, do que tem acontecido. Então a gente glorifica a Deus naquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E para mim é um prazer muito grande estar nessa manhã compartilhando a palavra com vocês. Eu gostaria que a gente fechasse os olhos por alguns segundos para a gente orar nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te pedir que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale com os nossos corações, fale a nossa mente, use da Tua palavra, Deus, para compartilhar aquilo que está no seu coração, para que a gente ouça a sua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Bom, o tema de hoje é amnésia, e como a maioria de nós sabemos, a amnésia fala sobre esquecer coisas. E eu queria compartilhar algo nessa manhã que muitas vezes a gente se esquece, nós nos esquecemos, porque a gente é muito bom nisso, a gente é bom em se esquecer de coisas, né? Principalmente se você é homem, né? Então, graças a Deus pelas nossas esposas, que sempre nos lembram da maioria das coisas que a gente precisa se lembrar. Se dependesse da gente, né? Acho que o mundo já teria acabado. Mas nós nos esquecemos. Se você já aprendeu uma nova língua, você sabe que você precisa relembrar essa nova língua, senão você se esquece, você fica enferrujado, né? É muito comum a gente ter visto algum filme ou alguma série muitos anos atrás e rever isso recentemente e olhar e falar, nossa, eu me lembrava diferente desse filme, dessa série. Parecia ter sido mais legal quando eu assisti. Por quê? Porque a nossa mente ela faz isso. O nosso cérebro ele foi programado para ele se lembrar só daquilo que é importante. E ele entende que é importante aquilo que você está sempre se lembrando. Então ele olha para o seu dia a dia, para os seus hábitos e fala assim, olha, se ele faz muito isso ou se lembra muito dessa informação, é porque isso deve ser importante, eu vou guardar. Já isso aqui, eu vou deixar de lado porque ele não está relembrando, ele não se lembra o tempo todo disso. Talvez você já viu a experiência de passar num gramado e ver um caminho de terra nesse gramado, de tantas pessoas passarem por ali, aquilo fica marcado. Se pessoas pararem de passar, a grama vai crescer e vai esconder aquele caminho. O nosso cérebro é assim, se nós não nos lembrarmos, é como uma grama que cresce e vai ali tampando aquele caminho. Então a gente precisa passar de vez em quando, relembrar de certas coisas para que o caminho continue. E o que nós queremos nos lembrar nessa manhã? De por que você faz o que você faz. Por que você vem à igreja? Por que você decidiu ler a Bíblia? Por que você decide orar? Por que você decide se aprofundar na sua vida com Deus? Por que você decide ir para um pequeno grupo? Então nós queremos nos lembrar a motivação principal que faz com que a gente viva essa vida. Por que nós acordamos de manhã e decidimos orar? Para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Então, se nós não nos lembrarmos, é muito comum talvez a gente entrar no automático. Talvez as coisas perderem o valor, perderem a cor, ou a gente não se sentir tão motivado para continuar fazendo o que a gente faz. E para isso, nós vamos ler o texto que está lá em Efésios. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, fazendo uma exposição desses versículos para a gente nos lembrar de quem nós éramos, ou de como nós deveríamos estar sem Deus. Depois nos lembrar do que Ele fez por nós e por que Ele fez isso por nós. Qual que foi o objetivo que Ele fez isso por nós? Porque muitas vezes, se nós não nos lembramos do que Jesus fez por nós e do que nós somos hoje nele, é como se você fosse um pobre com uma conta bancária cheia de dinheiro, mas você não sabe. Ou vivendo uma vida de alguém que é pecador, que se esqueceu de que foi salvo por Ele. Então a gente anda e caminha numa vida como um cristão pobre, se esquecendo do que nós temos em Jesus. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos nos lembrar. Se você abrir aí no versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3, vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados.
nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. A primeira coisa que nós vemos no versículo 1 é que eu e você estávamos no estado de morte. Eu e você éramos como alguém morto. Se você chegou aí a um funeral em algum momento da sua vida, é um momento triste, para a família, para os amigos, para os conhecidos, mas quando você olha para a pessoa que está ali no caixão, ela não faz nada. Espero que ela não faça nada, né? Porque se algo acontecer ali, mas ele não se movimenta, ele não faz, ele não pensa, ele não age, ele não enxerga, ele não ouve, ele não consegue se tirar daquela situação porque ele está morto. Ele não consegue simplesmente fazer absolutamente nada. E o texto nos diz que era exatamente essa a nossa situação. Eu e você éramos como um morto que não consegue fazer nada. Nós não conseguimos sentir, desejar, pensar, ver, ouvir, tocar. Nós não fazemos nada. E o pior é que a gente continua no versículo 1 e ele diz a causa de nós estarmos mortos. Diz o seguinte: estávamos mortos por causa de desobediência e de pecado. E o pior que não era a desobediência e pecado de outros, mas o quê? Dos meus próprios pecados e das minhas próprias desobediências. Então o fato da gente estar morto, quem que é o culpado? Eu. Ou você mesmo. O fato de você estar morto, a culpa era exclusivamente e completamente sua. Então a gente não teve algo que a gente não mereceu. A justiça estava sendo feita quando eu e você estávamos mortos, andando por essa terra, por causa dos nossos pecados e das nossas desobediências. E ele fala no versículo 2 que nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele está dizendo que esse costume de viver era a consequência do seu estado de morte. Então, por você ser alguém morto, você vivia como alguém morto. Então você só conseguia gerar morte, porque você é alguém morto. Então a sua natureza, o ser que você era, que era um ser morto, gerava uma vida de morte, gerava uma vida onde você não conseguia ter paz, ter amor, ter bondade, ter tudo aquilo que a gente sabe que é bom para a gente. E o interessante disso é que aqui a gente já começa a ver algo sendo comunicado sobre o que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre comportamento, é sobre ser, é sobre natureza. Então, nós não viemos à igreja, ou nós não vamos no pequeno grupo, ou nós não lemos a Bíblia, ou oramos para ser algo. Eu faço tudo isso porque eu sou alguém. Então, por eu ser alguém vivificado por Cristo, a gente vai falar isso mais para frente, por eu ser alguém que foi restaurado por Cristo, por eu ser alguém que o sangue de Cristo foi derramado sobre mim, aí sim eu decido ir para a igreja, aí sim eu decido ir ao pequeno grupo, aí sim eu decido ler a Bíblia e orar mais. Eu não leio a Bíblia, eu não vou orar mais, eu não vou no pequeno grupo para me tornar alguém santo. Eu já fui santificado por Cristo. E um santo lê a Bíblia. O santo vai ao PGM, um santo jejua, o santo ora mais. Deu para entender? Então o Evangelho fala sobre ser, sobre natureza. Então quando nós falamos sobre conversão, nós não estamos falando sobre mudar os seus hábitos. Nós estamos falando sobre mudar quem você é, a sua natureza. E por você ser mudado, você começa a andar naquele caminho de santidade, de ler mais, de querer vir à igreja. Então essa é a primeira comunicação que nós temos sobre o que é o Evangelho. Então a religiosidade, ela não salva ninguém. Cumprir a lei, cumprir tarefas, cumprir regras não salva ninguém. Eu cumpro agora a lei porque eu fui restaurado, porque a minha natureza foi transformada, porque eu mudei quem eu era. Então o meu comportamento nessa terra era de alguém que está morto. Então eu não tomo boas decisões. Eu não faço coisas boas. E ele continua no versículo 2 dizendo: obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Literalmente ele está dizendo assim: além de você estar morto, de você não poder fazer nada pela sua vida, existe alguém controlando a sua vida. Vocês já viram aquelas marionetes? Que tem um bonequinho, tem uma linha. É como se alguém estivesse controlando, manipulando a sua vida. E o que ele vai dizer que são esses comandantes do poder e do mundo invisível. É só uma descrição bonita dele estar dizendo que os demônios ou o inferno controlavam a sua vida. Por mais sinistro que isso pareça, é exatamente isso que acontecia com a gente. Além de eu estar morto, existia uma mão
sobrenatural, espiritual, e nós cremos nisso, do diabo controlando as minhas decisões. Então, cada passo que eu dava nessa terra, cada decisão que eu tomava, cada pensamento que eu tinha, cada coisa que eu fizesse, eu estava sendo completamente controlado pelo diabo. É isso que ele está nos falando. Está ruim? Sim ou não? Sim. E piora um pouco mais. Ele começa a dizer que nós éramos filhos da desobediência que se recusavam a obedecer. Ele está dizendo que por mais que a gente desejasse, sonhasse, se esforçasse para obedecer a Deus, a gente não conseguia. É impossível. A gente não conseguia fazer isso. E aí é muito interessante, aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque o que esse texto está nos comunicando é que o diabo ele atua nos filhos da desobediência. A gente vai falar isso mais para frente, mas eu creio que todos nós não somos mais essa pessoa. Sim ou não, gente? Amém? Então, se nós nos tornamos filhos de Deus e agora nós conseguimos cumprir a lei de Deus porque a nossa natureza foi transformada, adivinha só, o diabo não tem mais poder sobre você. Não existe possibilidade dele levantar a mão sobre você. Porque o sangue de Cristo está sobre você e não tem nada mais poderoso do que isso. Não é que ele não tenha poder, mas diante de Deus isso se torna insignificante. Quer dizer que eu e você, quando nós nascemos de novo, não tem inferno, demônio, potestade, ou qualquer nome que você queira dar, que pode se levantar contra a sua vida. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque nós podemos andar à altura daquilo que nós somos hoje. Significa que diante das situações, se eu ver que se o inimigo se levanta, eu posso me posicionar onde eu estou e onde Cristo me colocou e falar, aqui não, aqui não. Só que isso não impede dele levantar pessoas para te atacar, te alcançar. Pessoas que ainda vivem essa vida, para poder tentar te ferir. Isso não impede dele lançar mentiras na sua mente para você se esqueça de quem você é. Se esqueça do que Cristo fez por você. Mas é nesse momento que, assim como Jesus, nós nos levantamos e dizemos, está escrito. Eu não sou mais essa pessoa que você disse que eu sou. Eu não faço mais isso que você disse que eu fazia. Eu sou alguém que foi alcançado por Ele. Eu não estou mais morto. Eu fui retirado da sepultura. Jesus me alcançou. E eu posso ter uma vida plena nele porque eu sou filho de Deus. Esse é o momento que nós nos posicionamos. Mas até aqui nós vimos algo externo a nós. Então nós éramos essas pessoas, zumbis, mortos, andando por essa terra, tomando decisões ruins, porque o que controlava a nossa vida era o inferno. Isso é o que ele está dizendo. E aí vai piorando um pouco mais. No versículo 13 ele começa a dizer de algo, um outro poder que nos controlava. Ele diz o seguinte, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Ele está dizendo agora que, além de você se ver numa situação de morte e se ver sendo controlado pelo inimigo, você se vê também sendo controlado pelos seus desejos, pelas suas inclinações. Então a gente descobre que aquela marionete não tem só uma mão controlando, mas tem uma segunda mão, e essa segunda mão se chama seus desejos e as suas inclinações. Então, se já não bastava eu estar morto sendo controlado por inimigo, agora eu descubro que o meu desejo é que me impulsiona a tomar minhas decisões e viver. Por exemplo, se eu sinto ira, eu não penso sobre isso, eu vou lá e bato na pessoa. Se eu sinto desejo, eu não penso sobre isso, eu vou lá e abuso. Se eu sinto raiva, eu não penso sobre isso, eu vou lá e violento a pessoa, eu bato na pessoa, eu mato a pessoa. A gente quando liga a televisão hoje e vê as notícias que estão acontecendo, a gente fica assustado. E a gente tem que ficar mesmo assustado, porque são notícias terríveis, mas não devem nos surpreender. Porque é exatamente assim que vive todas as pessoas da terra, sendo controlado pelos seus desejos, sem pensar no que elas estão fazendo, porque elas estão mortas. Elas não conseguem se controlar, porque o desejo está impulsionando elas. E o mais interessante é que ele finaliza o versículo 3 para colocar a cereja do bolo da nossa situação. Ele faz assim, éramos por natureza merecedores da ira como demais. Ele está dizendo, olha, a notícia é que além de você ser um morto, além de você ser controlado pelo inimigo, além de você ser controlado pelos seus desejos, você recebeu de brinde, de presente, a punição divina. Boa sorte. É como se você nascesse e além de você tomar um tapinha na bunda para chorar, você recebesse de presente a punição divina sobre a sua vida. E o mais interessante é que isso não é algo opcional. Tipo assim, eu desejo, eu determino na minha vida que a ira divina não está sobre mim. Não, isso era por natureza, por herança é a palavra.
Então a sua herança não é uma conta bancária, ou um carro, ou uma fazenda que deixaram. A herança que todos nós recebemos foi a punição divina. A punição divina sendo derramada sobre cada um de nós. Isso é interessante porque quando a gente olha para algumas pessoas, e você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi, onde as pessoas chegaram para mim e falaram assim, nossa, agora que você virou crente, você vai perder sua liberdade. Né? Alguém já ouviu isso? Essa é uma mentira, gente, porque na verdade a gente nunca foi livre. A gente sempre esteve ou aprisionado pelo inimigo ou pelos nossos desejos, a gente sempre foi prisioneiro. A gente não tinha controle da nossa vida. A liberdade que as pessoas comunicam, na verdade, é os impulsos dela controlando as decisões de tudo que elas fazem. Talvez você já parou na vida, né? Você olha e fala assim, mas eu nunca vivi essa vida. Pela graça de Deus, você não viveu ela completa. Mas isso era onde nós deveríamos estar, vivendo essa vida. E aí ele fala, olha, de brinde, de presente, você recebeu a punição divina sobre você. Não é algo que você pode se esforçar para pensar, para não fazer. A diferença é que agora a gente continua escravo. Só que a gente tirou o controle da mão do inimigo, o controle da mão dos nossos desejos e entregou ele na mão de Jesus. E agora eu me torno escravo dele. Só que eu não me torno escravo de um Deus que quer o mal para a minha vida. Eu me torno escravo de um Deus que deseja o melhor para mim. Que tem todo o amor do universo, toda a paz, toda a alegria para derramar sobre mim. A gente nunca vai ser livre nessa vida. Ou você é controlado pelos inimigos e pelos desejos, ou você é controlado por Jesus. Então essa mentira de que nós não vamos ser livres, ela não é verdade. E talvez você já viu aquela expressão, né? Esse aí só nascendo de novo. Você já viu essa expressão? Normalmente a gente fala isso das pessoas que são desprovidas de beleza, né? Essa aí só nascendo de novo. O que o Evangelho nos fala em primeira parte é olhar para nós e falar, vocês são essas pessoas mortas, controladas pelo inimigo, pelos desejos, e de brinde receberam a ira de Deus. E adivinha, vocês não têm como mudar a sua situação, só nascendo de novo. Porque o nosso nascimento, a gente nasceu estragado de fábrica, gente. Sabe, quebrado? E aí a gente olha para o manual e fala, meu Deus, eu não consigo viver isso aqui. Mas é porque você está quebrado. Não é porque está errado o manual, é porque você está quebrado. O que você tem que fazer? Nascer de novo, da maneira certa. Nascer como uma natureza nova. É muito interessante porque as pessoas olham para esse texto e falam, nossa, mas como que Deus pode derramar sua ira, né? Se Ele é um Deus de amor, como que Ele pode derramar sua ira? A questão não é que Ele derrama sua ira sobre nós como pessoas. Ele derrama sua ira sobre o pecado, e nós somos pecadores, Ele derrama sua ira sobre nós. Mas a questão aqui é que Deus ama tanto, por isso Ele se ira. Deixa eu explicar, por exemplo, nós amamos as crianças, amém? Se nós ouvimos notícias de violência contra crianças, de pedofilia, qual que é a reação do nosso coração? Se irar. Ficar revoltados, querer resolver isso. A gente ama as mulheres, então a gente ouve notícia de feminicídio ou de violência contra a mulher, nós nos iramos. Então quando Deus olha para nós e Ele se ira, Ele está falando, eu amo tanto essa pessoa, eu queria estar tanto perto dele, mas o pecado separou ele de mim, por isso eu derramo a minha ira, porque eu estou irado, porque o que eu mais quero é ter um relacionamento com essa pessoa. É por isso que Deus ao mesmo tempo, Ele é irado, mas Ele é alguém que é o próprio amor. Então até aqui nós vemos a realidade que nós estávamos, a gravidade da nossa situação. Como eu falei, talvez você não esteja vivendo isso, ou nunca viveu. Por quê? Porque pela graça de Deus, talvez Ele não deixou você viver isso completamente. Ou talvez você viveu uma parcela disso. Não sei se você aqui olha para trás, olha para suas decisões, olha para sua vida e fica pensando assim, cara, como tudo isso aconteceu? Como que eu vim parar aqui? Tanta coisa, tantas decisões, tantas situações que foram destruídas, que foram despedaçadas. E é claro que a gente tem o desejo de ter uma boa vida, gente. Por que acontece? A gente tem o desejo de uma boa vida e a gente olha para a nossa vida para trás e fala, deu tudo errado. Porque o tempo todo que controla a vida não é aquilo que a gente quer, as coisas boas. A gente é como alguém morto. Outra coisa está controlando a nossa vida. Por isso que a gente toma decisões ruins. Por isso que a gente toma atitudes que a gente se arrepende depois. Porque ou é o desejo, ou é o inimigo nos controlando. Mas, a partir do versículo 4, nós temos o início da mudança dessa realidade. Até aqui é para a gente ver como a gente era, ou como a gente deveria estar. E aí nós iniciamos no versículo 4. Mais Deus. Você e eu éramos como mortos, controlados pelo inferno, inimigos de Deus, controlados pelos nossos desejos, e recebemos a ira de Deus como presente. Mas Deus é tão rico em misericórdia,
nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ou seja, por minha própria causa, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. A nossa realidade era tão séria que a única forma da gente sair disso era se alguém nos retirasse daquela sepultura e nos lançasse para fora. Você nunca viu um morto tentando encontrar o desfibrilador para se colocar, né? Por quê? Porque ele está morto. Então a única forma de eu sair desse meu estado de morte era se alguém fosse até a sepultura, me arrancasse de lá. E foi isso justamente o que Jesus fez com a nossa vida. Ele foi até onde estávamos, pegou com seus braços, com as mãos feridas e nos arrancou daquele lugar e nos colocou num lugar de vida. Por causa da rica e misericórdia de Deus, que nos amou tanto, que Ele fez isso. Ele nos tirou da sepultura, Ele nos deu vida. Naquela cruz, a ira que eu e você merecíamos por direito, por nascença, foi derramada sobre Jesus. Enquanto que no nascimento natural eu recebo a ira de Deus como presente, no novo nascimento eu recebo a paternidade do Pai. A paternidade do Pai sobre nós. E por que que Jesus fez isso, gente? A resposta é que eu não sei. Eu só sei que Ele nos amou tanto, que antes eu estava morto e hoje eu vivo. Antes eu era cego e hoje eu enxergo. Antes eu era surdo e hoje eu ouço. Antes eu não podia controlar a minha vida, mas hoje o meu controle está na vida daquele que me salvou. E o interessante disso é que se você olha para a pessoa que você ama, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, se eu perguntar para você e falar por que você ama essa pessoa, você vai começar a descrever qualidades dela. Você vai chegar e falar, eu amo porque ela é uma pessoa paciente, ela é uma pessoa amorosa. Quando nós chegamos para Deus e falamos assim, Deus, por que você ama o fulano? Deus vai olhar e vai falar assim, ó, ele não tem nada de bom, nenhuma qualidade, morto. Então por que você ama ele? Aí Deus vai virar e vai falar assim, eu amo ele por causa do meu próprio amor. O meu próprio amor sustenta os meus passos para tirar cada um de nós da sepultura. Não há nada em nós que fizesse com que Deus olhasse para nós e falasse, nossa, que bonitinho, olha como Ele é bom. Não, não. Estávamos mortos em pecado. Por causa do seu próprio amor e sustentado pelo seu próprio amor. E sendo um Deus que é amor, Ele, por causa da sua própria rica misericórdia e da sua própria graça, decidiu nos alcançar. Isso quer dizer que isso nivela todos nós. Quer dizer que não existe pessoa boa. Existe só mortos. Mas Deus, na sua rica e graça e misericórdia, por causa do seu próprio amor, sustentado por Ele mesmo, Ele decidiu ir ao nosso encontro. Isso é maravilhoso porque, gente, se dependesse de alguma coisa que a gente faz, a gente não teria chance. Porque eu posso tentar ser uma boa pessoa hoje, mas amanhã eu vou cair. Mas graças ao próprio Deus, que isso é sustentado por Ele mesmo, que não muda, e que é o próprio amor. E Ele nos alcançou. E quando nós lemos essa parte, que nós lemos do versículo 4 ao versículo 6, tudo está no passado. Nós fomos salvos, nós recebemos vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar. Isso quer dizer que Ele está falando de uma realidade que já aconteceu, gente. Já aconteceu e hoje o que nós fazemos é viver isso. Não é algo que está acontecendo, ou que vai acontecer, ou que vai acontecer no momento do dia de hoje. Não, isso já aconteceu naquela cruz. Então isso já foi derramado sobre mim. A única coisa que eu e você devemos fazer é, Deus, a partir do que o Senhor diz sobre mim, eu tenho fé na morte e na ressurreição de Cristo. Então a partir de hoje eu desejo viver uma vida dessa maneira. Como que eu vivo uma vida dessa maneira? Aí eu pego a palavra e eu olho como vive a vida de alguém que foi ressuscitado, de alguém que é vivo, de alguém que está sentado com Cristo nas regiões celestiais. E aí eu vejo como eu vivo dessa maneira, eu chego na minha segunda-feira no meu trabalho, na minha faculdade, e eu falo, é assim que vive alguém que foi vivificado, é assim que vive alguém que foi santo, é assim que vive alguém que foi ressuscitado. E o mais interessante é que ele fala, né, que nós fomos colocados, assentados junto com Cristo nas regiões, nos domínios celestiais. Eu não consigo te explicar a plenitude disso, porque é algo sobrenatural, é algo espiritual, mas uma coisa eu tenho certeza, de alguma forma, quando Jesus venceu naquela cruz, eu e você, até certo ponto, participamos da vitória junto com Ele. Isso quer dizer que se tudo está debaixo dos pés de Jesus, adivinha o que está debaixo dos nossos pés? Tudo. Quer dizer que se alguém se levantar, algum poder do mal se levantar contra você, você se lembra de onde você está em Cristo.
Você se lembra de onde Ele te colocou. E não é por um poder que vem de você ou por algo que você fez. Lembra? Estávamos mortos. Mas é porque Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. E de alguma forma nós fomos colocados junto com Ele, assentados. Isso quer dizer que eu posso andar sobre essa terra sem medo. Sem medo. Sem medo se eu vou morrer amanhã. Sem medo se o inimigo se levantar contra mim. A gente tem o maior poder do universo dentro de nós, que é o próprio Espírito de Cristo. É muito comum quando a gente conversa com os adolescentes e com os jovens, um assunto que sempre surge, né? Ah, meu Deus, e se alguém ficar endemoniado? Eu sei que existe um medo real, esse mundo invisível que nós não vemos. Mas quando nós olhamos para a palavra, adivinha o que ela nos diz? Ela nos diz que isso está debaixo dos nossos pés. Como diria o antigo hino pentecostal, né? Debaixo dos meus pés. Alguém pegou? Não? Denuncia a idade um pouco, né? Então, quando nós estamos diante de uma situação, recentemente a gente viveu uma situação na viagem missionária ao Chile. Eu estava com um pastor chileno e o cara ficou endemoniado ali. A gente começou a orar pela vida dele. E é claro que bate um medo, mas quando eu estava ali orando pela vida dele, eu lembrei dessa palavra. Eu falei, olha Deus, não é por mim, eu estou morto. Mas é pelo seu filho que morreu naquela cruz. E me colocou ao lado dele, não por algo que eu merecia, mas por algo que ele fez. Então, em nome desse Jesus, liberta esse homem. E nós oramos ali, o homem ficou liberto. Depois ele pôde ser acompanhado pelo pastor. Mas é nesse momento onde nós tomamos uma postura de quem nós somos em Cristo. E caminhamos à altura disso. Nós participamos desse poder. E ele continua no versículo 7. Mas até aqui nós vimos onde nós estávamos e como nós estamos hoje. E é por isso que eu e você olhamos para como nós estamos hoje, onde nós deveríamos estar, e fala e pensa, é por isso que eu vou à igreja, é por isso que eu leio a Bíblia, é por isso que eu quero mais de Deus, é por isso que eu vou ao pequeno grupo. Porque eu sei onde eu poderia estar, mas eu sei onde Deus me colocou hoje. E eu só vivo a vida que eu vivo hoje, porque Jesus morreu por mim, e é por isso que eu quero viver uma vida para Ele. No versículo 7 ele continua dizendo, o objetivo de tudo isso, né? Por que tudo isso aconteceu? Por que nós fomos tirados desse local? Porque nós estamos hoje onde nós estamos. E ele inicia assim no versículo 7, falando, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós, em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. O que nós começamos a ler aqui no versículo 7 é que um dos objetivos de tudo isso ter acontecido é para que nas eras futuras, para nos próximos anos, na vida que vem pela frente, quando as pessoas se levantarem e questionarem a Deus e falar, Deus, o Senhor não é um Deus de amor, o Senhor não é um Deus de paz, o Senhor não é um Deus de graça, o Senhor não nos ama. Ele vai olhar para a sua igreja, para cada um de nós e falar, aqui está o exemplo da minha graça, aqui está o exemplo do meu amor. Então vocês não podem me acusar de que eu não sou um Deus bondoso, porque eu sou sim. Está aqui a minha igreja para provar que eu sou um Deus, que sou rico em misericórdia e não faço nada pelo que vocês merecem, mas por causa do meu próprio amor. Então eu e você seremos exemplos, seremos provas de que Deus derrama assim o seu amor e a sua bondade. Esse é um dos objetivos. E aí nós vemos a famosa passagem, né? Vocês são salvos pela graça, não por meio da fé, e isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. O que Paulo está nos falando aqui é, depois dele descrever onde nós estamos, e o que somos, e o que foi feito, e que nós seremos exemplos para toda uma galera, ele está falando, olha, mas se lembra, que não é pelas boas obras, não é pela sua prática, não é pelo seu bom comportamento. É pela graça de Deus. E isso tem que glorificar a Deus. Basicamente, Paulo está dizendo assim, ó, baixa a bola. Porque não tem a ver com vocês, tem a ver com Jesus. Sempre teve a ver com Ele, sempre vai ter. Pelo que Ele fez naquela cruz. E essa graça de Deus, ela não é só extraordinária, mas a gente não consegue explicar. Você consegue explicar um juiz tirando o maior criminoso do mundo da prisão e colocando ele para viver como alguém que tem muita riqueza, comendo das melhores comidas, morando nas melhores casas? Você consegue explicar isso?
Não faz sentido, né? Porque um criminoso, o maior criminoso dessa terra, tem que pagar e ser punido por aquilo que ele cometeu. Mas foi exatamente isso que Jesus fez, e ele não fez isso materialmente falando. Ele fez isso derramando as bênçãos espirituais que ele tem sobre cada um de nós. Então isso quer dizer que você pode ser pleno na alegria, pleno na paz de Cristo, não por algo que você fez, porque você estava morto, mas porque simplesmente Deus fez. E Deus quer que isso aconteça, pela graça dele. Então nós não conseguimos explicar essa graça, porque ela não tem lógica. Não é o que a gente merecia. Mas por causa do amor de Deus, da sua rica misericórdia, ele derramou sobre nós. E no versículo 10, ele vai finalizar dizendo o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. O texto está dizendo que eu e você somos obra-prima. Algumas versões vão dizer que nós somos o poema mais bonito escrito. Bonito, né? Então você pode dizer, eu sou um poema lindo escrito por Deus. Mas o que isso quer dizer? Porque se você olha para você, para sua mente, para o seu coração, você consegue perceber que você não é uma pessoa 100% boa. As coisas que você pensa, as coisas que você imagina, normalmente, se forem vistas por alguém, você vai ser julgado e vai ser uma das piores pessoas. Por que ele está dizendo que eu e você somos obra-prima de tudo aquilo que foi criado no universo? Eu e você somos o pedaço mais belo que Jesus escreveu, mais belo que Jesus planejou. Sabe por quê? Porque quando nós fomos recriados em Cristo e nos tornamos nova criatura, aos olhos de Deus, você se parece com o Filho dele. Então Deus, quando ele olha para você, ele não vê o seu pecado, mas ele vê o sangue de Cristo cobrindo a sua vida e vê o próprio Jesus sendo refletido através da sua vida. E não só isso, quando o autor, o apóstolo Paulo, está dizendo isso, ele está dizendo, olha, Jesus ele não só enxerga o Filho dele quando te vê, mas ele enxerga como você vai se tornar no dia em que Jesus voltar. Como você vai ser glorificado como Jesus, sem pecado. Ele está olhando para você e fala, olha, eu sei que você é um pecador hoje, eu sei que você é uma pecadora, mas eu não enxergo você por aquilo que você fez hoje, ou faz hoje. Eu estou vendo no futuro de como você vai se tornar, porque o meu filho morreu por você, e você vai se tornar como ele. Por isso que eu e você somos a obra-prima de Deus. A parte mais bela da criação. É claro que a gente não é perfeito, mas o final, o propósito é que a gente seja como Cristo. E ele finaliza dizendo assim, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós, ou para nós praticarmos. O interessante é que ele pega a mesma palavra que ele usou no versículo 1, dizendo que por a gente estar morto, a gente praticava coisas de pessoas mortas, ou seja, a gente só conseguia gerar morte. Ele está dizendo agora que como nós fomos vivificados com Cristo, como agora nós temos uma nova natureza, existe um novo comportamento para a gente viver. Agora eu não gero mais morte naquilo que eu faço. Agora eu consigo gerar beleza. Eu consigo gerar alegria. Eu consigo transbordar amor. Eu consigo gerar paz sobre a vida das pessoas. Porque quem eu era mudou. Então eu não me esforço para ser alguém paciente. Eu fui transformado em alguém paciente. E eu vivo como alguém que é paciente. E o interessante é que ele fala, a gente vive agora esse novo comportamento para realizar uma obra, algo que Deus planejou para nós, algo de antemão, que ele pensou, que ele sonhou, que ele planejou para cada um de nós. Aí a gente fica imaginando e fala assim, porque Deus preparou um chamado, preparou toda a minha vida, escreveu o roteiro da minha vida. Pode ser isso, mas no texto não é isso que ele quer dizer. Ele está dizendo que existe uma obra específica que ele planejou para cada um de nós, para aqueles que seriam retirados da sepultura. Existe um caminho a ser cumprido que eu pensei antes da fundação do mundo sobre cada um de vocês. Quando ele está dizendo isso, ele está pegando a mesma palavra, o contexto da palavra de Gênesis. Adão e Eva, no Gênesis, eles tinham um propósito, eles cumpriam uma obra, eles faziam uma função, que era o quê? Se relacionar com o Pai. É isso que eles faziam. Esse era o objetivo da vida deles, ter um relacionamento com o Pai. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando, olha, agora, na nova vida que eu tenho, um novo caminho foi traçado, aquele caminho que havia sido tampado pelo pecado, onde a grama tampou, existe um novo caminho a ser percorrido, que Jesus trilhou e pavimentou para a gente. O que ele está falando é que a obra que Deus planejou antes da fundação do mundo, que ele sonhou, para que eu e você, e que é o objetivo disso tudo, dele ter tirado a gente da morte, colocado a gente para a vida, é que a gente percorresse esse caminho de volta ao Pai. Relacionamento de volta ao Pai.
Então a maior vocação que você tem na vida, o maior plano que Deus tem para você é ter um relacionamento com o Pai de novo. É por isso que Jesus morreu. É por isso que você foi tirado da sepultura. É por isso que hoje você pode ver uma vida de graça. Porque o que Deus mais quer é o teu relacionamento com você, assim como no início. Essa obra que Ele planejou é uma obra de relacionamento com o Pai. É isso que nós precisamos fazer. O que Ele mais sonha é que a gente trilhe esse caminho que Cristo limpou. É isso que nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos nos lembrar de onde estávamos, de onde nós somos e a obra que Ele preparou para a gente. Então, a grande motivação de eu fazer tudo o que eu faço é para me relacionar mais com o Pai. Então, eu não leio a Bíblia para ser mais salvo. Eu leio a Bíblia porque aqui fala sobre o meu Pai. Eu não venho à igreja para eu encontrar com os meus amigos e com os meus familiares, com as pessoas que eu gosto. Isso é muito bom, mas eu venho aqui para me relacionar com o meu Pai. Eu não vou ao pequeno grupo porque é legal. Também é, mas o objetivo principal é para cumprir a obra pelo qual eu fui retirado da sepultura. Ter um relacionamento com meu Pai. Então nessa manhã, o maior desejo de coração de Deus é que você volte para esse caminho. Talvez você até começou a trilhar ele durante a sua vida, mas em algum momento você foi para a grama. Ou talvez você nem iniciou esse caminho. Ou talvez você está na sepultura ainda. Deus está te falando, olha, o meu maior desejo, o meu maior plano, minha maior obra, antes de você existir, é que você tivesse um relacionamento comigo. É por isso que meu filho morreu. E é por isso que ele ressuscitou. E é por isso que você está sentado juntamente com ele nas regiões celestiais.